A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 10. Onde o apóstolo Paulo fala: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. A Bíblia fala de várias vozes. Tem pessoas que dizem: eu escuto vozes, não é? E há muitos tipos de voz no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Se nós formos estudar sobre vozes na Bíblia, nós vamos encontrar muita coisa. Mas eu quero mencionar 10 diferentes vozes na Bíblia. Jeremias, capítulo 33, verso 11, nós vamos encontrar uns 6 tipos de vozes. E como o apóstolo Paulo diz, todas elas têm o seu significado. Jeremias, então, 33, 11, há aqui nesse verso pelo menos 6 diferentes tipos de vozes. Vamos ler esse verso. Diz: a voz de gozo. A voz de gozo é aquela voz que é seguida também da voz de alegria. Olha só, gozo, alegria, como é bom, a gente percebe pela voz da pessoa se a pessoa está triste ou alegre. Aqui diz a voz de gozo, a voz de alegria, a voz de noivo, a voz da esposa. Parece que o gozo e a alegria vinha através do noivo e da esposa numa festa de casamento ou núpcias, não é? Também nós podemos, quando olhamos a voz do noivo e a voz da esposa, interpretar isso de maneira simbólica com a voz do noivo da igreja, que é Cristo, ou a voz da noiva, que é a própria igreja. Olha só, a voz do noivo, a voz da esposa, a voz dos que dizem, o que eles dizem? Louvai ao Senhor dos Exércitos. Essa voz é boa, nós ouvir a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos Exércitos, porque bom é o Senhor. Essa é uma expressão. O Senhor é bom, bom é o Senhor, que se repete diversas vezes no livro dos Salmos. E porque a sua benignidade é para sempre. Bom é o Senhor e a sua benignidade é para sempre. Por isso alguns dizem, não é? Louvai ao Senhor. A voz dos que trazem louvor à casa do Senhor. Quando nós vamos à casa do Senhor, a voz daqueles que adoram, trazem louvor a casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Aqui era uma promessa para o povo que estava no cativeiro, mas nós encontramos 6 tipos de vozes nesse verso. A voz de gozo, a voz de alegria, a voz do noivo, a voz da esposa, a voz dos que dizem, a voz dos que trazem. Mas também, se nós formos ao Salmo 29, versículo de número 3, nós vamos encontrar esse salmo, a voz do Senhor, há várias qualidades da voz do Senhor. No Salmo 29 é chamado o Salmo da voz do Senhor. Olha o Salmo, eu só vou ler o verso 3, não é? Há um outro programa que nós fizemos só sobre a voz do Senhor. Diz: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Aqui é a voz do Senhor. Voz importante que nós devemos ouvir a voz do Senhor. O profeta Isaías também, sua profecia, falando do consolo do povo, diz assim: consolai, consolai meu povo. E aí no capítulo 40, verso 3, ele diz: voz do que clama no deserto. Essa voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, acabou sendo a voz de João Batista, clamando no deserto
preparando o caminho do Senhor, endireitai o ermo e a vereda do nosso Deus. Mas também é uma voz muito importante que muito em breve nós iremos ouvir. É a voz do arcanjo, o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, ele falando do arrebatamento da igreja. Olha o que Paulo diz aqui: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo. A voz do arcanjo, o arcanjo, provavelmente é o arcanjo Miguel, que é mencionado na Bíblia. Ao soar a voz de arcanjo, como a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Oh, que voz gloriosa será essa, a voz do arcanjo, que tanto aguardamos, pronunciando a volta de Jesus, que nós estejamos preparados. Mas a última voz que eu quero mencionar está em João, capítulo 5, versículo de número 28. Não vos maravilheis isso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Vamos ouvir a voz de Jesus. Que Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Deus te abençoe. Amém.